Agora, vamos alimentar com a palavra. Nosso pastor veio exatamente dos Estados Unidos, Mr. Claude, sem bondade. Ainda de pé, estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai. Aqui está teu servo, Pai, o qual o Senhor enviou nessa noite, ó Pai, para trazer a tua palavra, Senhor. Deus amado e santo, que ele venha falar, meu Deus, só aquilo que tu queres, ó Pai. O que precisamos ouvir e não o que queremos, Senhor. Usa para o teu servo como um vaso nas mãos do oleiro, Pai. E seja feito, Pai, tudo segundo a tua vontade. Oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Ai, Jesus amado. Êxodo capítulo... Êxodo capítulo 14, versículo 30 e 31. Êxodo capítulo 14, versículo 30 e 31. É parte da lição que nós estudamos nessa manhã. Não podemos deixar que o adversário venha tomar nosso tempo que nós ofertamos a Deus para louvor e adoração. Que não venhamos a nos envolver, irmão, com dívidas para não atrapalhar nossas ofertas, nossos dízimos, nosso Senhor, nem que pessoas venham nos manipular com palavras maliciosas para tentar desviar a nossa fé no concernente, principalmente a dízimo e a oferta. Tem um batalhão de gente, irmão, falando sobre que dízimo era somente no Antigo Testamento, que no Novo Testamento não precisa, que não existe mais nada de oferta. E é justamente essas pessoas que colocam nas suas redes sociais um código, um QR Code para pedir Pix. Como é que a pessoa fala um negócio desse, mas pede ajuda no canal que eles transmitem essas coisas maliciosas, bem? Então, muito cuidado com isso. Êxodo capítulo 14, versículo 30 e 31. Os irmãos não reparam não, irmão, que quarta-feira eu fui fazer limpeza no meu óculos. Vou explicar rapidamente aqui para os irmãos, que eu tinha mexido com tinta de carro, e tinta de carro ela pulveriza e foi bater bastante tinta de carro no meu óculos. Aí quando foi quarta-feira eu fui fazer limpeza com o thinner, e o óculos já estava um pouco arranhado, aí piorou. A parte que é de leitura, ele é bifocal, de longe eu enxergo direitinho, são 19 horas e 8 minutos. Agora, de perto, que é a parte mais pequenininha, justamente é que atrapalha a leitura, mas nada que comprometa tanto na leitura. Então, se os irmãos observarem algum erro de leitura, mas justamente também por causa do óculos. Acho que dá até para ver o tamanho do borrão que está aqui no meio. Parece que jogaram cola. O presbítero é meio distraído, em vez de limpar com querosene, alguma coisa mais leve, jogou ele tira no óculos, a lente de plástico, né? Vamos lá, já fez não fiz outro exame não, eu levei o exame do ano passado na ótica e tive que fazer outras lentes, aí só semana que vem que deve ficar pronto, amém? Êxodo capítulo 14, versículo 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Podem sentar, irmão. Irmão Eduardo, dá uma olhada no teu WhatsApp aí, que eu mandei um negócio aí. Se der para deixar na agulha, maravilha. Se não der, não tem importância. Se não tiver internet, acho que o carro está aí perto aí, é só rotear Fiat Uno aí que deve aparecer alguma coisa. Tá? Se precisar de senha, é 3 vezes o número 501. Assim é fácil. Louvado seja Deus. Meus irmãos, na lição que nós estudamos nessa manhã para os adultos, falou um pouco sobre as ofertas, né? Quando Moisés ele estava com a responsabilidade de tirar o povo de Israel,
E Deus, ele endureceu o coração de Faraó, o coração dos egípcios, para não deixar o povo ir com facilidade. E um dos pontos críticos dessa fala com Moisés e Faraó foi que, quando foi diante de tanta insistência para deixar o povo de Israel sair do Egito, uma das falas de Faraó que Moisés podia levar o povo, levar até as crianças, só que ele tinha que deixar os gado, né, deixar aquilo que seria ofertado ao Senhor no Egito. E Moisés não aceitou isso, mano. Tem coisa, mano, que nós, sendo ovelha, nós não vamos entender o que o pastor quer fazer. Nós não sabemos aquilo que Deus colocou no coração dos nossos pastores. Pastor presidente, nosso pastor Sócio, nosso pastor Sérgio, nosso pastor Isaías, que congregou conosco durante alguns anos anteriores a eles. Teve vários outros pastores que passaram por Ponto Chique, e também acredito nas igrejas que os irmãos já congregaram no longo da vida. Irmão, quando Deus tem uma obra para fazer, irmão, podemos ter certeza absoluta, a obra será realizada. Diz a Bíblia que nada pode impedir os pensamentos ou o querer de Deus. Nada pode impedir, irmão. Não tem adversário, não tem tempo, não tem chuva, sol. Se faltar dinheiro, Deus vai providenciar. Se faltar pessoas, Deus levanta pessoas para providenciar e realizar a sua obra. Nós que congregamos aqui em Ponto Chique, eu posso falar isso com firmeza, como Deus tem movido o coração dos irmãos para esta obra, irmão. Isso é notório diante dos olhos de todos os irmãos. Nós não temos condições financeiras de manter essa obra. Se não for o poder e a mão de Deus, irmão, já tinha fechado há muito tempo. Até porque uma das coisas que nos tira o sono é o aluguel. Aluguel daqui, irmão, é de tirar o sono de pastor, de tesoureiros que já foram dizer, irmão, o negócio é desafiante, mano. É desafiante. Os irmãos veem, talvez, o pastor rindo, o tesoureiro rindo, os irmãos que já foram, o tesoureiro sorrindo, não sabem a dificuldade que é isso aqui, mano. Não é fácil. Se não é o poder de Deus e Deus movendo o coração dos irmãos que aqui estão presentes e até os que não são crentes, mas estão ajudando essa obra, pasme, pessoas que não são crentes. Deus moveu o coração de um povo aí fora, mas que está dizimando para a obra de Deus. Isto é, irmão, surpreendente. Isto é o poder de Deus trabalhando em prol das suas promessas. Em meio a uma enxurrada de informações que é contra a obra de Deus, nós estamos vendo pessoas que não são crentes justamente fazendo o contrário, dizimando e ofertando para a obra de Deus. Não porque, irmão, pelo testemunho dos irmãos, que aquilo que nós damos para a obra de Deus, é claro que o Senhor vai e pode abençoar grandemente, da forma que Ele quiser, né? Ou 10 vezes mais, conforme diz a Bíblia, ou 100 vezes mais. Eu não sei aquilo que Deus tem feito na vida dos meus irmãos, mas eu sei que na minha vida tem feito. Eu acredito que alguns irmãos têm algum tipo de timidez ou vergonha de contar essas coisas. Eu entendo e compreendo que pregar a palavra de Deus na igreja é um pouco mais de frio na barriga. Para o incrédulo lá fora, a gente tem um pouco assim mais, como é que eu vou dizer, de liberdade de falar do evangelho. Já para público assim maiores é um pouco mais difícil, né? Vocês já vão se preparando para esta obra, tá bom? Vocês são sucessores. Não fica pensando que o presbítero Cláudio vai ficar pregando todo domingo, não, que o pastor vai mover. Deus está movendo aí para levantar pregadores aqui dentro, pregadores e pregadoras. Está aqui, irmão. Então vocês já se preparam que Deus vai chamar vocês para essa grande obra. Se tiver alguma dúvida, daqui a pouco a gente vai ler um pouco mais lá atrás, como Deus chamou Moisés, mano.
e as dificuldades que Moisés enfrentou sendo criança ainda. Amém? Então vamos lá, irmão. No final do texto que nós lemos agora, parece que foi tudo muito fácil, né? Que facilidade, né? O povo de Israel, o povo hebreu, viu todo aquele povo egípcio que vinha atrás dele para tentar matar, para tentar voltar para o Egito, né? Para ser escravos, né? Todo o povo viu todos aqueles defuntos na praia do mar. E no versículo 31, a Bíblia nos diz que Israel viu o grande poder de Deus. Não foi somente ver, irmão, pessoas que estavam tentando voltar a fazer com que o povo se tornasse escravos novamente, mas eles viram, nós comentamos aqui de manhã, o povo de Israel, irmão, viu com seus próprios olhos o mar vermelho se fender, irmão, para a esquerda e para a direita. E não teve truque, não teve mágica, não teve como Moisés soprar pelo seu próprio fôlego para abrir aquele mar vermelho. Tudo foi, irmão, pelo poder de Deus. A ordem que Deus deu para o seu povo, quando eles viram essa tamanha dificuldade, que tinha o mar à sua frente, e atrás dele via toda aquela carruagem de Faraó, para fazer eles voltarem para o Egito, ou tentarem matar os hebreus, não tinha solução, irmão. Não tinha mais o que fazer. E todo o povo, em uma voz só, clamou ao Senhor, e Deus respondeu para Moisés: diga ao povo que marche. Uma das coisas muito notórias que nós ouvimos aqui pela manhã, que nós aprendemos, que Deus não falou através do nosso irmão presbítero Antônio, Deus não falou ao povo, entre no mar e nadem. Ou seja, Deus falou através de Moisés, diga para o povo que marche. Ou seja, o negócio, o mistério era na terra seca. Ninguém tinha que nadar, ninguém tinha que se molhar, ninguém tinha que se arriscar a tentar nadar. A ordem para Moisés, para dar para o povo é, diga ao povo que marche. Irmãos, nós não temos que parar diante das dificuldades que surgem em nossas vidas. A ordem de Deus é para todos nós. Marchem, vão, caminhem, porque a nossa parada, mano, não é aqui. Aqui é um mundo tenebroso, aqui é um mundo de dificuldade. Diz a Bíblia que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós temos uma promessa bíblica. Alguns louvores já foram falados nesta noite, que algo está preparado para a igreja de Cristo, e nós estamos aguardando, talvez até ansiosamente, mas nós temos que aguardar com paciência o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Todo o povo viu o poderio de Deus, desde as 10 pragas do Egito. O povo não estava fora do Egito, o povo estava no Egito. Mas houve uma grande diferença daqueles que serviam a Deus, daqueles que clamavam a Deus, e ao povo que insistia, através de Faraó, ser teimoso em escravizar o povo escolhido de Deus. No Egito tinha gafanhoto, tinha sapo, tinha rã, era escuridão, era piolho, era coceira, era um monte de praga, até que a última foi, né, a morte dos primogênitos. E no meio do povo hebreu só tinha o quê, irmão? Tinha praga nenhuma. Só acontecia no lado de lá, irmão. Só acontecia, com todo respeito, no lado esquerdo. No lado direito não acontecia nada. Não é porque vocês estão no meu lado esquerdo, não. Se eu for inverter, vai dar a mesma coisa, né? No povo egípcio só estava acontecendo desgraça, mano. Esse mundo, após o arrebatamento da igreja, mano, entendam isso, mano, só vai acontecer coisa que não presta, mano. Isso é um assunto escatológico, é um assunto, mano, vasto, grande, né, que leva dias e dias e horas, talvez até anos, que é muita coisa. E muita gente não está preferindo, né, preferindo o Egito. Não, aqui está bom, aqui eu tenho minha cervejinha, né, aqui eu tenho a minha segunda mulher, tenho minha terceira mulher, tenho 20 mulheres, estou igual a Salomão, daqui a pouco estou nos milhares de mulheres.
Para o povo que está aí fora, e muita gente está se envolvendo nisso, mas está ficando muito atraente, muito bom. Só que o final disso, irmão, vai ser destruição. Nós estamos vendo uma quantidade de pessoas que se envolvem com droga e não tem mais força para voltar. Ou seja, são pessoas que estão ficando igual zumbi. Ou seja, a droga no começo ele é um atrativo, mas depois vem a destruição até na família. Os irmãos acreditam que antes de vir para a igreja, assistiram durante o dia, viram pessoas que estão completamente perdidas nesse mundo, afundado e preso nas drogas. E tudo isso pode ter começado, sabe com o quê? Um simples cigarrinho. Um simples cigarrinho. Até para fumantes, pessoas que fumam cigarro comum que vende aí, que dentro daquele tubinho de papel, tem quase 5.000 substâncias tóxicas, e a pessoa fuma e fala, isso não me faz mal, pelo contrário, me deixa até calmo. Aonde que cigarro é maracujá, irmão? Aonde que cigarro é calmante? Isso traz uma falsa ilusão para a pessoa que está ficando cada vez mais pior dos pulmões, porque ele não está vendo, e a pessoa está cada vez mais se afundando nisso. E pasma, muitas pessoas cristãs que serviam a Deus antrora, hoje em dia estão mais sem força nem de vir para a casa de Deus, estão cada vez mais se afundando no pecado. Ou seja, para o mundo que está aí fora, para o Egito que está aí fora, está ficando cada vez mais atraente, está ficando para eles que gostam de servir o pecado cada vez melhor, mas para nós cristãos que estamos assistindo tudo isso, está ficando cada vez pior, cada vez mais triste. Para hoje que nós vamos ter a honra de participar do corpo e do sangue do Cordeiro, vários cristãos hoje que estão afastados dos caminhos do Senhor, não tem mais essa alegria, irmão, de vir para a casa de Deus e ser participante dessa grande bênção que Deus preparou para os seus fiéis, irmão. É uma honra, irmão, sem preço para todos nós que estamos aqui nesta noite, irmão. O preço foi pago, irmão, na cruz do Calvário, foi preço de sangue. Isso, aquilo ali, irmão, foi altamente doloroso. Alguns filmes que nós vemos de Hollywood, quando se fala da morte de Cristo, talvez assim, por cena, nós ficamos até emocionados, mas não fazemos ideia da dor que o nosso Cristo sofreu antes de morrer. Foi dolorido, irmão, foi sofrido. O nascimento de Cristo também não foi lá essas coisas. Herodes se levantou para tentar perseguir o povo hebreu, para tentar matar as crianças, para que não houvesse a redenção do seu povo. E nós vamos ver lá agora, irmão, lá no começo, Êxodo capítulo 4. Louvado seja Deus. Perdão, Êxodo capítulo 3. Olha como Deus chamou a Moisés, se prepara aí, jovens. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça,
o Senhor chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-os da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Por isso o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Irmão, quando chega a hora de Deus, irmão, nada vai impedir. Irmão. Deus viu dos altos céus a opressão que o povo hebreu estava passando. Eram duramente escravizados, irmão. Tinham que fazer aquela obra para o Egito, porque eles estavam escravizados. E alguns versículos após, os irmãos podem observar, quando Deus levantou a Moisés para livrar o povo de Israel, não foi um levantamento assim fácil. Moisés, antes ele foi preparado em todo o Egito, na sabedoria do Egito, né? Teve aquela confusão entre dois egípcios, né? Dois hebreus, um matou o outro, e Moisés assistiu aquilo. Aí depois Moisés foi questionar, e o povo se levantou: agora tu vai ser juiz? Nós sabemos que tu matou um egípcio, e agora tu quer ser juiz no meio de nós. E Moisés teve que fugir, mas uma hora Moisés teve que voltar, porque a obra de Deus era com Moisés, não era com Arão. Tem coisas que parece que nós queremos passar o bastão para outro. Isso não é comigo, não, mas é com você, irmão. Deus te chamou, irmão, para uma grande obra, e é com você, irmão. E lá foi Moisés, irmão, desafiar Faraó. E no meio desse desafio, Faraó ordenou para os seus: esse povo está ocioso. Esse povo quer sair, quer ir lá para o deserto para adorar a Deus. Vamos fazer o seguinte: para eles evitarem de ficarem em orações ao seu Deus, vamos aumentar o jugo do trabalho deles. No lugar de vocês darem a matéria-prima para eles fazerem a obra do Egito, manda ele agora irem buscar. Aí o povo ficou um pouco revoltado. Aí estava tudo muito bom até agora, tu chegou para fazer esse negócio aí. É melhor a gente ficar escravo aqui, Moisés. Parece que as coisas lá fora parecem ser muito bom. Quando a gente fala de Jesus, de libertação de pecado, lá fora, o povo não quer, parece que estão presos, enraizados nas coisas do pecado. Para o povo, quando viu isso, que tinham que trabalhar mais, mas infelizmente nos nossos dias, parece que o povo gosta de trabalhar mais do que servir a Deus. Existe uma grande diferença. Quando nós procuramos trabalho que não é para nós, acabamos nos envolvendo em grande tempo, né, para o consumo próprio dos nossos deleites, e esquecemos da obra de Deus, irmão. E isso aconteceu, irmão. Faraó aumentou o jugo, o povo teve que buscar tudo, teve que trabalhar mais, mas ainda assim, irmão, Deus endureceu o coração, e Deus falou: vou livrar esse povo. E quando Deus tem uma obra para fazer, irmão, Ele vai fazer. E lá no final, no texto que nós lemos, nós vemos, irmão, o povo quando assistiu tudo o que aconteceu. As pragas, os livramentos, eles viram os corpos mortos dos egípcios lá no mar. Tudo Deus preparou para a libertação do seu povo. Irmão. E nos versículos mais adiante nós podemos ver e ler que Moisés cantou o hino da vitória, irmão. Mas passou um perrengue. Talvez seja a mesma coisa que você esteja passando. Ou luta difícil de ir embora da sua vida, mano. Mas tenha certeza, mano, Deus está no negócio e Deus está ouvindo a tua oração, irmão. Deus está te ouvindo. Uma hora Ele vai se lembrar como Ele se lembrou do povo judeu. Se levantou e falou: vou livrar esse povo. Eu tenho ouvido o seu clamor e tenho visto o quanto tem mal feito esse povo, os egípcios, para a minha nação de Israel.
E Deus se levantou, meu Deus, preparou tudo, preparou Moisés, preparou as 10 pragas, né? Preparou o mar vermelho, preparou os egípcios que foram atrás. No meio do caminho, a roda dos egípcios saiu tudo, mas não conseguiram prosseguir. E Deus providenciou a vitória, irmão, para o seu povo. Vamos cantar um hino rápido para toda a igreja. Irmão, se quiser, pode soltar aqui o hino. É menos de 5 minutos. Eu não falei que o jovem ia se preparar, meu? Isso. Eu não sei quem vai cantar. Irmão. Voz boa aqui para cantar esse hino. Som. Toda igreja. Pode cantar, irmão. Abre o coração, abre os lábios, louva o Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, rapidamente. Porque nos trouxe aqui, Moisés. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim lamentou eu. Lamenta não, irmão. Moisés a Deus clamou. A oração do nosso pastor tem chegado nos céus. E aleluia. Porque clamais a mim. Graças a Deus. Toca nessas águas. O mar vermelho se abriu. O mar se abriu. Quem que passou, irmão? Israel passou. Porque amas a mim. Toca onde? Toca nessas águas. O mar se abriu. Quem passou? Israel passou. Canta, igreja. Pode aumentar. Israel chegará primeiro. Faraó, Deus, lá vem Faraó. Fique com medo de Faraó, não. Ele chegará primeiro. Faraó, Deus. Uma coluna de fogo de a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrado paravam. Israel prevalecia. A igreja vai sempre E a frente prevalecer. seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, e a frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor. O Senhor é Deus. Canta Miriam. Ô glória, o Senhor é Deus. Canta mocidade. Canta, mocidade. O Senhor é Deus. O ministério também canta. O Senhor é Deus. Cantam as crianças. O Senhor é Deus. Canta, igreja. Canta Israel. O Senhor é Deus. Uma coluna de fogo Durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia. Na frente seguia. E a noite pra eles Tornou-se em dia.
a Deus. O Senhor é Deus, lá vem Faraó. Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, canta Miriam. Canta, igreja. O Senhor é Deus, Aleluia. canta mocidade. O Senhor é Deus. Os vascaínos também cantam. O Senhor é Deus, Cantam as crianças. o Senhor é Deus, Canta, igreja. canta Israel. O Senhor é. O Senhor é Deus. Aplauda Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.